A casa alugada. Mudei-me de cidade para ficar mais próximo do meu novo emprego. Procurando um lugar para morar, encontrei uma casa que de cara me chamou a atenção, mesmo sem entender o porquê. A casa era bem grande, era meio antiga, com algumas pinturas estranhas nas paredes, tipo símbolos, e também tinha um pequeno galpão meio estranho. Ficava para a rua, com umas correntes penduradas nas janelas, mas eu não teria acesso a ele, pois ficaria trancado. Mesmo não gostando daquele galpão, aluguei a casa. Nem pensei duas vezes, pois estava com um preço muito bom e era bem próximo do meu trabalho. Após um mês morando na casa, ganhei um gatinho de uma vizinha. Ele era muito carinhoso no começo, mas com o passar dos dias, o gato começou a estranhar a casa. Ficava olhando para as paredes e avançando o tempo todo. Em pouco tempo morando nessa casa, comecei a ouvir barulhos estranhos, que costumavam acontecer com frequência e normalmente à noite. As portas da casa ficavam batendo, mesmo com todas as janelas fechadas, ou seja, sem nenhum vento para eu colocar culpa. Comecei a me sentir um pouco assustada. Depois de 2 meses morando nessa casa, já estava me acostumando com os barulhos, nem me assustava mais, até que uma noite ouvi um barulho bem alto na rua. Fui até a porta para ver se conseguia espiar sem precisar sair, quando percebi que o barulho vinha do galpão. Tive a impressão de que havia alguém preso lá dentro tentando sair. Eram sons de batidas nas portas. Assim, as correntes acabavam por sacudir e faziam um barulho mais assustador ainda. Imediatamente corri para o meu quarto tentando me acalmar, já que eu morava sozinha e o meu gato me trazia mais medo do que apoio. Passei a noite em claro, ouvindo barulhos na rua, mas não me atrevi a ir ver o que poderia ser. O tempo foi passando, eu já estava louca para me mudar daquela casa. Os últimos meses estavam sendo horríveis, mas precisava esperar vencer o contrato de aluguel da casa para não pagar multa, pois eu não tinha dinheiro e faltavam apenas 2 meses para o contrato vencer. E dali em diante as coisas só pioraram. Além dos barulhos frequentes que a casa fazia, para ajudar, começaram a aparecer vários problemas, como goteiras, queda de energia, e eu precisava passar pelo menos mais um mês ali. Enfim, faltavam apenas 15 dias para poder me mudar, mas aquele dia foi diferente. Começou uma chuva forte e a casa tinha goteiras. A luz começou a piscar e meu gato ficava cada vez mais agitado, e eu não estava nada feliz com aquela situação, contando os dias para a mudança. Por volta das 22h30, a luz acabou, e eu tentava dormir, mas o gato ficava brigando sozinho. Ele nunca gostou da casa, mas o problema era especificamente com um quarto. O gato sempre estranhou aquele cômodo da casa, tanto que eu acabava por deixar a porta fechada. Naquela mesma noite, às 2 horas da madrugada, acordei com um barulho estranho de água e ainda estava sem luz. Levantei e fui ver do que se tratava. O gato estava sentado em frente à porta do quarto que ele não gostava, e dava para ouvir um barulho de água lá dentro. Eu queria entrar para ver o que estava acontecendo, mas estava com medo porque nunca havia visto o gato daquele jeito. Ele estava sem se mover e com um olhar fixo para a porta. Então resolvi espiar por debaixo dela, e foi aí que eu vi uma pessoa lá dentro caminhando no chão molhado. Com o coração na boca, imediatamente abri a porta e vi um vulto correndo na direção da parede e sumindo como se fosse um passe de mágica. Agarrei o gato no colo e corri desesperada para o meu quarto. Lá me tranquei e passei mais uma noite em claro. Aquele dia para mim foi o fim. Eu não aguentava mais. No dia seguinte, estava exausta de mais uma noite em claro. Quando cheguei do trabalho, fui conversar com algumas vizinhas e perguntar se elas sabiam de algo sobre a casa e contar o que estava acontecendo lá comigo. Falei com 2 vizinhas e elas não sabiam de nada. Nessa conversa, percebi que outra vizinha que morava atrás da minha casa ficou na janela escutando.
com uma expressão de preocupação. Fui até a casa dela. Chegando lá, ela me contou que aquela casa era usada para a prática de magia negra e os trabalhos eram feitos no galpãozinho da rua. Como faltava pouco tempo para a mudança, não achei outra alternativa senão continuar na casa até o contrato vencer. Comecei a dormir com a porta do quarto trancada e com os ouvidos tapados com protetores para que não ouvisse mais barulhos e conseguisse dormir. Enfim, chegou o dia da mudança. Depois que saí dessa casa, nunca mais voltei nela, mas fiquei sabendo que ninguém fica lá por mais de 6 meses. Esse relato foi enviado no e-mail pela Aline. Está gostando da história? Não se esqueça de deixar o seu like e siga o canal. O seu apoio é muito importante pra gente. E vamos para mais um relato. Falando com os mortos. A história que irei contar é sobre a minha irmã. Desde criança, ela tem os olhos abertos para coisas que não vemos. A primeira vez que ela viu algo foi assim. A minha avó tinha um casal de vizinhos, o senhor Antônio e a dona Geralda. O senhor Antônio era muito amiga da minha irmãzinha, que devia ter uns 6 anos na época. Eles sempre se sentavam próximo ao cercado e conversavam por horas. A minha mãe estava colocando a roupa no quintal da minha avó e viu a minha irmã conversando próximo à cerca, sozinha. Minha mãe se aproximou e perguntou com quem ela conversava tanto, e minha irmã disse que conversava com o senhor Antônio, que havia falecido há poucos dias. A luz. Quando cresceu, a minha irmã passou a frequentar uma igreja. Ela foi para o retiro espiritual e, estando lá, ela decidiu ir para o dormitório mais cedo, sozinha. Ela já estava deitada quando viu uma figura horripilante parecendo o capiroto, passando por todas as camas e olhando tudo. O ser percebeu que a minha irmã conseguia vê-lo. Ele foi para cima dela, tentando atacá-la. Nesse momento, surgiu uma luz brilhante que fez com que aquela coisa se afastasse da minha irmã. Logo após, a luz sumiu. A mulher de branco. O último relato foi quando fui ao parque da cidade com minhas irmãs. Me afastei delas um pouco para tentar me resolver com minha ex. Era noite, mas tinha movimento no parque. Estava conversando quando vi minha irmã se aproximar. Estava pálida, falando que tinha uma mulher de branco que parecia flutuar vindo em nossa direção. Saímos correndo sem olhar para trás. Tivemos que puxar minha irmã, que não conseguia se mover. Quando conseguimos sair do parque, a minha irmã voltou ao normal. Esses mini relatos eu recebi no e-mail e foram enviados pela Glória de Vitória no Espírito Santo.